Salve! Beleza? Bom, meu nome é Antônio Júnior, sou faixa preta de Jiu-Jitsu e quero compartilhar com você um pouquinho do conhecimento adquirido em anos trabalhando com Jiu-Jitsu social. E o tema que a gente vai falar hoje é esse aqui, ó, os 6 passos para criar um projeto social. Esse tema é tema do primeiro módulo do workshop desenvolvido por mim, que se chama Jiu-Jitsu Social. Se você que está aí me assistindo quiser mais detalhes sobre esse workshop e como ter acesso a todo o conteúdo, faz contato comigo aí. Eu vou deixar meu contato aí no vídeo, as redes sociais. Me chama lá que vai ser um prazer compartilhar isso com você. Bacana? Bom, antes da gente entrar no tema, exatamente no tema, eu preciso que você que está aí me assistindo entenda de fato o que é um projeto social, tá? Isso é muito importante, porque se nós não compreendermos o que é um projeto social, a gente não consegue caminhar na direção certa. Então eu tenho que compartilhar aqui com você. Um projeto social é uma ação ou um esforço solidário que tem como objetivo o desenvolvimento de uma ou mais áreas de uma sociedade, tá? Então, em suma, todo o projeto social ele tem como objetivo, a essência dele, ele nasceu, a vocação, ele nasceu para alguma coisa. E isso tem que estar diretamente ligado a uma sociedade. É por isso que se chama projeto social. O projeto social tem que estar direcionado a ajudar de alguma maneira a sociedade a se desenvolver, tá bom? Então vamos lá. Agora que você já entendeu, e esse é o nosso ponto de partida, eu quero compartilhar com você esse gráfico aqui embaixo. É desenho feito à mão, mas esse conteúdo aqui com certeza é muito rico e vai te ajudar a entender toda a dinâmica de criação de um projeto social. Eu chamo esse círculo aqui de círculo criativo. E ele tem 6 pontos. São os 6 passos que a gente falou aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, o primeiro ponto na verdade todos eles são perguntas que você tem que se fazer e se responder nesse processo de criação, nesse círculo criativo. E a primeira pergunta que você deve se fazer quando está criando o seu projeto social é: o que eu vou fazer? Talvez você pense que essa pergunta seja uma pergunta até sem sentido. Afinal de contas, a gente está falando de um projeto social de jiu-jitsu. Mas se você entendeu aqui o conceito do que é um projeto social, você precisa transformar essa pergunta para o seguinte: bom, o que eu vou fazer? Professor, é claro que eu vou ensinar jiu-jitsu. Sim, mas a maneira que você vai ensinar jiu-jitsu, o jiu-jitsu que você vai ensinar, como você pretende impactar positivamente na sociedade. E aí eu vou dar um exemplo aqui do projeto que eu fundei e coordeno há 5 anos, que é o Instituto Missão Sonhar. Bom, quando você me faz essa pergunta aqui, o que eu vou fazer? Eu digo para você que eu vou estreitar os relacionamentos familiares entre os alunos e seus familiares, claro, sua parentela. Eu vou trazer essas famílias para perto, proporcionando a eles um ambiente de disciplina, hierarquia, compreensão de hierarquia, esforço, competência, meritocracia, promovendo assim um estreitamento nos relacionamentos familiares e produzindo para essa sociedade um ambiente cada vez mais qualitativo. E como que eu faço para observar o resultado disso? Hoje, depois de 5 anos desse meu último projeto social, que é a Missão Sonhar, eu vejo isso refletindo nas famílias. Entendeu? É um breve exemplo. Eu te dei um exemplo de uma parte do que eu faço dentro do meu projeto social, mas é exatamente essa pergunta que você deve se responder aqui. O que eu vou fazer? Vou ensinar jiu-jitsu e vou, de alguma maneira, contribuir para a sociedade. A segunda pergunta que você deve se fazer, e essa é tão importante quanto a primeira: o que você vai fazer, você já sabe. Agora, onde você vai fazer? E talvez
você não perceba a importância de você avaliar todo um contexto, desde o país onde você está, até mesmo o local físico, o espaço físico lá, as 4 paredes que você vai utilizar para desenvolver esse projeto. Então, a gente tem que entender o país que a gente está pela legislação, é importante. O Brasil é um país de extensão continental. Logo, cada região do nosso país tem uma característica. A gente tem um país com uma desigualdade social absurda. Então, é claro que em algumas regiões do nosso país, ter um projeto, desenvolver um projeto social é muito mais necessário e urgente do que em outras regiões. E assim, isso vai em menor proporção para as regiões. No caso aqui, no Missão Sonhar, a gente está na região sudeste. Qual estado? Rio de Janeiro. Qual cidade? Rio de Janeiro, capital. O bairro? A gente está no Jardim América. E todas essas camadas são necessárias que você observe. Porque a gente está falando aqui de um projeto social que pode ser de grande proporção ou de menor proporção. Bacana? Então, fazendo valer lá do bairro onde a gente está, Jardim América, fica na zona norte aqui do Rio de Janeiro. O Jardim América é rodeado por muitas comunidades carentes que têm suas características de violência, tráfico de drogas, influência da violência na vida das famílias. Então, a gente tem ali uma característica muito próxima de todas as comunidades. Mas, hoje, a gente não está dentro da comunidade, a gente está fora da comunidade, mas bem próximo de todas as comunidades. Com isso, a gente consegue atrair todas as crianças das comunidades e também as que não fazem parte das comunidades mais periféricas. E eu dou um destaque para isso porque, através dessa ação de estarmos um pouquinho fora, a gente consegue ampliar o horizonte de quem está dentro das comunidades e consegue fazer com que quem está fora da comunidade consiga ter esse intercâmbio e desmistificar muitas coisas que ambos têm. Logo, se eu colocasse também o projeto social dentro da comunidade, como já foi, eu teria uma dificuldade. Que dificuldade é essa? Eu teria uma dificuldade de atrair 2 públicos. Primeiro, o público que estava fora da comunidade, né? E o público de outras comunidades. E, infelizmente, isso existe. Agora, quando eu estou fora, eu consigo atrair todo mundo e todo mundo ganha. Afinal de contas, as pessoas se desenvolvem através do relacionamento. Bacana? Então, a gente continua ali. Onde eu vou fazer esse projeto? Vai ser um imóvel próprio? Vai ser um imóvel alugado? Vai ser um imóvel concedido? Uma concessão? Um exemplo do Missão Sonhar é que o Missão Sonhar hoje está dentro de uma concessão. Nós fizemos uma parceria com a Igreja Metodista do Jardim América e eles cederam espaço físico para nós e a gente leva o projeto social para dentro da comunidade. É uma parceria fantástica que já dura mais de 2 anos, 2 anos e meio na verdade, e que tem dado muito certo, tá bom? Então, esses são os pontos que você tem que observar. Onde você vai fazer o seu projeto social. Terceira pergunta. Para quem você vai criar o seu projeto social? Bom, essa pergunta aqui deve ser muito bem observada. Como eu falei, a gente não pode entender o projeto social como uma atitude de segregação, como uma proposta de segregação. Então, quando você se propõe a fazer um projeto social e diz que o seu projeto só vai atingir as pessoas carentes, você não está olhando para a sociedade num todo. Você está olhando para uma parcela da sociedade. E, indiretamente, eu tenho certeza que, sem querer fazer isso, você acaba gerando segregação, tá? Então, lembra que eu falei que a gente tinha que entender o conceito de projeto social? O projeto social é para comunidade. Então, quando eu falo aqui, eu não estou perguntando para você se vai ser para o rico, para o pobre, para o negro, para o branco, porque senão nós nos tornamos uma ferramenta de segregação. A sua proposta tem que ser a contribuição para a sociedade. Tá bom, pessoal? Isso é muito importante que fique claro. Mas quando eu pergunto aqui para quem, eu quero que você pense, falando aqui do jiu-jitsu, tá? Eu quero que você pense
no seguinte, vai ser só para criança? Vai ser para criança e para adolescentes? Vai ser para crianças, adolescentes e adultos? Você vai atender crianças, adolescentes, adultos e idosos? Então são coisas que você tem que se perguntar e planejar. Lembrando que o processo de criação é um processo de planejamento. E esse círculo aqui nós chamamos de círculo criativo. A quarta pergunta-chave essa. Olha só que interessante. Muita gente que tem um desejo, ele se pergunta o que ele vai fazer, ele fala assim, já sei o que eu vou fazer, vou ensinar jiu-jitsu. E aí ele fala, já onde? Eu consegui uma casa, eu consegui uma laje, eu consegui um galpão. E aí ele fala assim, mas para quem? Poxa, para criançada, eu vou atender as crianças e adolescentes lá da minha área. Mas quando ele chega aqui, ó, isso aqui é um grande bloqueio. A quarta pergunta, com quem você vai fazer? Com quem você vai criar? Bom, e eu confesso para você que isso aqui durante muito tempo foi uma dificuldade para mim. Por quê? Porque quando eu cheguei aqui, ó, nesse ponto, eu já sabia que eu queria ensinar jiu-jitsu, eu já queria que fosse em Jardim América, eu já sabia para quem, crianças e jovens, esse era o meu alvo, mas quando eu cheguei aqui, eu falei, caramba, eu tô sozinho. E eu só aprendi que eu não estava sozinho depois que eu comecei a fazer uma coisa. Eu comecei a compartilhar o desejo que estava no meu coração. Enquanto você guarda o seu sonho só para você, você corre um risco de parecer que está sozinho. Mas aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a conversar com os meus amigos mais próximos, um pouco mais distante, e fui falando. E acredite, eu tomei vários nãos. Me chamaram de louco, disseram para mim, vamos orar. É, isso aí, falaram assim, não, vamos orar, vamos esperar. Mas eu continuei compartilhando. E aí eu tenho, assim, Deus usou duas pessoas em especial para me ajudar nesse momento aqui que eu pensei que eu estava sozinho. Um foi quem me apresentou a pessoa que emprestou o primeiro espaço para a gente poder instalar o projeto social. E a segunda pessoa é um amigo de longa data, meu professor, foi quem me formou faixa preta. Eu era faixa marrom ainda na época, tá? E eu falei para ele assim, David, eu tô querendo, é o professor David Mendes, tá? David, eu tô querendo criar um projeto social para ensinar jiu-jitsu lá no Jardim América para crianças e adolescentes. E aí eu conversei com ele numa semana, na outra semana ele me perguntou se eu já tinha espaço. Eu falei para ele que ainda não, mas que estava ali fazendo meus contatos. E ele falou assim para mim, então faz o seguinte, quando você tiver o espaço, você me avisa porque as primeiras 30 placas de tatame já estão compradas. Cara, olha que fantástico. Eu não tinha nada, não tinha R$1, mas eu compartilhei esse sonho e eu pulei essa etapa aqui. Então, com quem você vai fazer? Compartilha. Com certeza você, a partir desse momento de compartilhamento, você vai conseguir pessoas loucas, assim como você, para criarem e implantarem essa ideia. Beleza? O quinto passo é também muito importante e talvez um dos mais desafiadores. Como? Porque tudo aqui parece muito legal de se fazer, mas a gente vive num mundo capitalista. Tudo tem um custo. Tudo tem custo. Você precisa das coisas, mesmo que você... as pessoas têm um mito, né, que o projeto social ele tem que ser gratuito, todo projeto social tem que ser gratuito. Isso é um mito. E eu vou te dizer por quê. Tudo que você for fazer para esse círculo aqui criativo, você vai ter processos de custo. E existem coisas que têm muito valor, mas você não consegue colocar preço. E existem coisas que têm um preço muito alto e para você pode não ter valor nenhum. Então não é disso que a gente está falando. Eu estou falando de custo. Tudo precisa de uma estrutura. Então aqui você tem que pensar como que esse projeto vai se sustentar. Como que você vai manter o funcionamento desse projeto. Pensa comigo, imagina se é um imóvel alugado. Como você vai fazer? Talvez passando por essa etapa aqui você já tenha conseguido alguém que te ajude. Mas isso tem que ser sustentável. Não pode ser uma ajuda esporádica, até porque você pretende fazer algo por tempo contínuo. Tá bom? Então, como você vai fazer? Vai ser uma vez na semana?
2 vezes na semana, 3 vezes na semana? Quantas pessoas vão te ajudar? E isso também vai influenciar em como você vai fazer. Talvez vai influenciar diretamente, né, no âmbito quantitativo e também no qualitativo. Outra coisa aqui, só voltando aqui rapidinho no com quem, eu conheço projetos sociais que foram idealizados, criados e são desenvolvidos, projeto de jiu-jitsu, tá? Por um faixa branca. E, gente, aqui nessa etapa, sabe o que esse faixa branca fez? Esse projeto que eu estou falando de um grande amigo meu, o Lucas Rodrigues, que é o projeto Igreja na Comunidade. Nesse momento aqui, ó, ele buscou ajuda, então ele chamou um faixa preta de jiu-jitsu para auxiliá-lo. Gente, e falando de jiu-jitsu, é importante que você pense nisso. É uma grande responsabilidade você lidar com pessoas com uma modalidade de contato que os acidentes podem acontecer, então é necessário que você tenha o mínimo necessário de conhecimento para que você não corra riscos e não gere riscos para ninguém. Então, por exemplo, o Igreja na Comunidade, quando chegou aqui nessa etapa, esse meu amigo Lucas foi lá e chamou o professor Rael Meira para ajudá-lo. E aqui, hoje, ele consegue te responder essa etapa aqui. Como ele faz? Com aulas semanais, com aulas com mais de um dia, mais supervisionado por um faixa preta. E o Lucas, faixa branca, é aluno e continua cuidando de toda a parte administrativa. Tem uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito, que ele dizia o seguinte: faça aquilo que você é bom e delegue as outras coisas. Talvez você não seja um professor de jiu-jitsu, mas você é um apaixonado por artes marciais e você, quando chegou nessa fase aqui, ó, encontrou um louco igual a você que quer dar aula de jiu-jitsu no seu projeto social e você agora pode responder como você vai fazer com a ajuda desse profissional aqui que vai poder te auxiliar, tá bom? E essa última pergunta aqui é por quanto tempo você pretende fazer isso? Galera, talvez você responda aí agora assim: eu vou fazer, pra sempre, professor. Eu gosto muito, eu amo jiu-jitsu, eu quero fazer até ficar velhinho. Tá, mas quando eu falo para você se fazer essa pergunta aqui, eu quero que você estipule uma data para fazer uma autoavaliação, para você avaliar o seu trabalho. E a partir dessa autoavaliação, você vai poder medir, né, o que você produziu, o que você queria fazer, o quanto disso você alcançou para você traçar novas metas. Quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Então, se você não estipula uma meta com um tempo determinado, você pode ficar rodando aqui por muitos anos e não avançar, não alcançar seu objetivo. Então, é fundamental que você pense nisso aqui, ó. Por quanto tempo você vai fazer isso aqui para voltar para cá e continuar esse ciclo criativo que vai seguir você em todos os processos do seu projeto social. Galera, foi um prazer compartilhar com você um pouquinho desse conhecimento. Espero que você tenha gostado. Me chama lá nas redes sociais. Brevemente a gente vai publicar mais vídeos aqui falando sobre jiu-jitsu social, que é uma grande paixão minha e eu quero sempre compartilhar isso com vocês que têm um sonho assim como eu. Grande abraço, guerreiros! Os!